galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê mais uma vez. E antes de eu falar sobre o tema, quero falar uma coisinha bem rápido. No dia de ontem, passei nas redes sociais, todo mundo viu o caso do Janones. A gente vai falar sobre isso, é o primeiro tema, é o pontapé do dossiê de hoje. E eu vi que tinha um comentário que estava circulando bastante. Muitas pessoas falando o seguinte: no dia de hoje, não vou me importar com Janones. Tem coisas muito mais importantes acontecendo no Brasil, como as nomeações do Lula para o Poder Judiciário. Não deixa de estar errado. Mas, e se eu falar para vocês que o caso do Janones tem total ligação com a questão do judiciário? Mas como assim? Como assim? Não foi só a denúncia de rachadinha? Se eu falar para vocês, jamais podem ser esquecidas, principalmente para as pessoas de direita desse Brasil. E o Janones, ele caiu tragando pro buraco a turma do Chico Linguiça. A turminha do MBL aí, né, vai ter que esclarecer algumas coisinhas interessantes e, obviamente, a gente vai ter que comentar sobre isso. Mas vamos lá. A gente vai abrir o vídeo comentando do caso do Janones, que inclusive trouxe o Metrópolis, novas informações na madrugada de hoje. Depois a gente vai falar da turminha do MBL, relembrar umas coisinhas. Depois a gente vai falar de lei do retorno, lembrando mais algumas coisas, porque o segundo tema, ele abre alguns questionamentos. Depois o judiciário, trazer algumas notícias, mostrar um embate que teve ontem na Globo, para a gente voltar numa retrospectiva histórica de 2020 para cá, 2019 para cá. Tiveram algumas matérias que envelheceram muito bem e eu acho que explica o estado das coisas. E se der tempo no final, tem um vídeo extra de uma confusão que teve ontem, até envolvendo o judiciário, mas não é necessário, é opcional para entender o contexto do vídeo de hoje. E vamos lá, que tem muita coisa. Isso daqui eu vou passar mais rápido, porque eu acho que todo mundo já deve ter visto algo sobre a questão do Janones. Foi um tema assim, de repercussão nacional, mas tá aqui, ó, rachadinha do Janones em áudio. Deputado cobra salário de assessores. Janones cobrou que assessores da Câmara, lotados em seu gabinete, usassem parte dos salários para pagar suas despesas pessoais, conhecida como patrimônio público, e é passível de inelegibilidade, segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Sem saber que estava sendo gravado, Janones não fez cerimônia ao dizer como pretendia gastar a grana oriunda da remuneração de servidores públicos, abre aspas, casa, carro, poupança e previdência, revelou em áudio obtido pela coluna. O deputado recebeu 238 mil votos e foi o segundo parlamentar mais votado de Minas Gerais em 2022. A reunião com assessores ocorreu na própria Câmara dos Deputados, na sala de reuniões do Avante, partido de Janones, antes de pedir os salários de sua equipe, o Janones. Algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, vão receber um pouco de salário a mais. E elas vão me ajudar a pagar as contas do que ficou da minha campanha de prefeito. Porque eu perdi, vou devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Tentou convencer o Janones. O deputado continuou. O meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma prévia. Participem comigo da reconstrução disso. Então, não considere os assessores permanecerem com 100% de seus salários. Por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil por mês, eu vou ganhar 25 mil líquido. Só que o Mário, 15 mil eu vou usar para as dívidas que ficou de 2016. Não é justo, entendeu? Em 2016, Janones foi candidato a prefeito da cidade mineira de Ituiutaba e ficou em segundo lugar com 13 mil votos. Ao mesmo tempo que tentava dar ares de legalidade à rachadinha, Janones demonstrou saber que a revelação da prática poderia pôr em risco seu mandato como deputado federal. Em sua fala, o parlamentar buscou passar a impressão de que ele pouco se importaria se fosse denunciado. E se eu tiver que ser colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato. Para mim, renunciar hoje seria uma coisa tão natural. Se amanhã vier a decisão da justiça, o André perdeu o mandato, você sabe o que é eu não me estremecer 1 milímetro disso na tentativa de desmobilizar qualquer tentativa da equipe de denunciar. O áudio foi gravado pelo jornalista Cefas Luiz, ex-assessor de Janones, em fevereiro de 2019,
após o parlamentar se eleger pela primeira vez. Ele afirma que levará a gravação à Polícia Federal juntamente com outras provas de supostas irregularidades que teriam ocorrido no gabinete do deputado. Sei de muita coisa que acontecia por lá. Aí a nota foi atrás do Janones. Procurada, a assessoria de Janones disse ter conhecimento de que um ex-assessor gravou o deputado, contudo, afirmou que os áudios são tirados de contexto. Coitadinho. Aí, diante disso, os parlamentares da direita já avisaram que vão pedir a cassação do mandato do Janones. Tá ali, ó. PL vai pedir cassação de Janones no Conselho de Ética da Câmara e também no Supremo. Janones, o engraçado é que a nota da Naira, que saiu na conta do Lauro Jardim, ainda fala assim, ó. Na gravação revelada pelo site Metrópolis, Janones descreve a lógica da rachadinha, na qual o funcionário recebe uma porção maior que seu salário para devolvê-la ao pagador. Bacana, né? Além da rachadinha, o PL também vai usar como base do pedido de cassação as informações que constam no livro de Janones, que revelam que ele difundiu fake news durante a campanha eleitoral de 2022. E aí, na madrugada de hoje, agora é novo, da manhã, mais uma vez o Paulo Capelli e o Petrônio Viana vieram nos informar que Janones pediu R$200 mil a assessores para bancar campanhas. Na mesma linha da revelação anterior. Não foi apenas rachadinha para pagar suas despesas pessoais. Janones também pediu que assessores de seu gabinete na Câmara dos Deputados contribuíssem com parte do salário para financiar futuras campanhas de seu grupo político. Eu pensei da gente fazer uma vaquinha entre nós. E aí nós vamos decidir se vai ser 50, se vai ser 100, 200. Se cada um dá proporcional ao salário. Se cada um der 200 na minha conta, vai ter mais ou menos 200 mil para a gente gastar nessa campanha. Detalhou o segundo parlamentar mais votado de Minas Gerais. Como nós vamos ser corruptos, como nós não vamos ser corruptos, não vamos aceitar fazer campanha, qual é a minha sugestão? E aí nós vamos dividir o valor entre nós, inclusive eu. Isso é, todos. Isso é legal. Às vezes você confunde isso com devolver o salário. Devolver salário é você ficar lá na sua casa dormindo, me dar o seu cartão, todo mês eu vou lá e saco e deixo só um salário para você. Isso é devolver salário. 2020, né, aí nós vamos decidir se vai ser 50, se vai ser 100, 200, se cada um dá proporcional ao salário. Isso a gente vai decidir entre nós, afirmou o Janones. E aí, nesse contexto, e agora que a gente traz algumas informações extras e aprofunda o debate, muita gente, ao longo do dia de ontem, relembrou tweets, vídeos, principalmente do Chico Linguiça, onde ele declara como o Janones era um cara porreta, era um cara sensacional, era isso, aquilo outro, etc, tudo mais. E agora o MBL, né? Agora não é tem um tempo, ele tem lá o gado do MBL, né? A turma raivosa. Aí, qualquer postagem contra eles, eles correm. Colocou isso, não falou mais nada. Não tem nem... Só tem isso, confiem. Confiem no Renan. Confiem no julgamento do Chico Linguiça. Aí vem a turma, né? Trazer contexto. O vídeo está recortado e fora de contexto. O autor não menciona que o MBL retirou o seu apoio a Janones antes mesmo das eleições. O Nicolas só falou, jovens, confiem, só isso. Calma, calma, Chico Linguiça. Após os escândalos e o apoio do próprio Janones à campanha de Lula, podendo assim induzir ao erro de acharem que o MBL é aliado de Janones. Não, isso é errado. O MBL não é aliado de Janones. Beleza. E aí tem algumas questões que a gente vai começar a história do meio pro fim, depois vai voltar pro começo, para mostrar que do meio pro fim, que já tava feio, fica muito pior, mas muito pior. Vamos mostrar um auto-exposed. A turma não é muito inteligente, mas vamos por partes. A gente vai chegar lá no judiciário. Mas começando, no ano de 2022. Porque o estado das coisas, se o Lula tem a capacidade de indicar alguém, é porque Bolsonaro, né, não venceu as eleições. Bolsonaro não é o presidente da República. Se fosse Bolsonaro, com certeza a gente não estaria vendo, né, as nomeações que foram feitas. E o MBL tem uma participação, né, forte
na campanha do voto nulo, né? No voto Lulo também, né? Teve gente que apertou o 3 escondido. Aí, em 31 de março, o Intercept fez uma nota que, se vocês abrirem essa nota completa, vocês vão ver que tem prints do que eles estão mostrando aqui. Tem uns prints do grupo de Telegram do Chico Linguiça, que ele, inclusive, quando ele postou no Twitter, quando eles foram lá pra Ucrânia, né, a foto da montanha Tatra, que ele apagou do Twitter, ele esqueceu que ele deixou a foto ativa no Telegram. Moro complica cenário eleitoral para o MBL, que sente o golpe. Às 9h54 da manhã desta quinta, Chico Linguiça, o líder supremo do MBL, enviou uma mensagem em seu grupo do Telegram. Mano PQP. Aparentemente Moro virá para a União para sair como deputado. Que porcaria, não é possível? Respondem outros membros. E a nota dizia, né, mostrava lá como estavam os debates na postagem. O grupo se divide, porém, quando o assunto é qual candidato vai apoiar. Alguns, né, estavam no voto nulo, e outros iam votar no Ciro, já outros iam votar no Janones. Mas essa não é oficial da MBL, né? Também o Janones nem foi candidato no fim das contas. Mas veja que em 31 de março, faltando 6 meses para as eleições, porque já é abril já, a turma ainda estava considerando votar no Janones. Mas rompeu já no limite, né, Chico? Rompeu no limite. Aí, gente, faltando só um tiquinho antes, líderes do MBL ingressam no Podemos mirando o projeto de poder. A turma tinha um projeto de poder. Nunca viu uma manchete tão bem feita. Nunca existiu projeto de país. Sempre foi de poder próprio. Para si. Esquece o país. E essa movimentação toda tinha como o grande cavalo paraguaio no final do dia, né? O Sérgio Moro. O mamateiro Moro tava lá firme e forte, todo mundo indo junto. Foram, né, pra Europa achando que ia voltar com muito material para fortalecer a campanha do Moro. Pelo contrário, né? O Moro saiu desgastado, ainda rompele, ingressou nesta quarta no Podemos. A ação visa lançar integrantes do grupo para concorrer nas eleições e fechar apoio ao Moro. Aí dizia assim, ó, a cerimônia encheu o trato renascense. Moro participou da atividade ao lado da presidente nacional do Podemos, a Renata Abreu, do ex-ministro, né, e general da reserva, o Santos Cruz, só gente bonita, André Janones, que é pré-candidato ao Planalto, adversário de Moro, né, também compareceu, pregou diálogo e união de diferentes projetos em prol do país. Tá vendo a proximidade, né? Não, mas na eleição não estava apoiando o Márcio Janones. É porque ele nem era candidato, né, a presidente. Ele nem era candidato, né? Então não tem como você apoiar um cara que não era candidato. Tava lá. E o Janones pregou diálogo e união de diferentes projetos em prol do país. Essa é uma foto que você vê aqui, ó. O Janones, esse primeirinho aqui. Aí você tem o general do Moro. Aí você tem Mamãe Falei. Aí você tem o Marreco, Renata Abreu, Kataguiri e Rubinho Nunes. E Adelaide. Só a nata. Só a nata. Se jogar na água, todos boiam. Aí, passado um tempo, aqui em março, 2 meses depois desse grande evento com o Janones, tinha mais pessoas lá. E este evento gerou essa nota. Ele na campanha de Janones na disputa por presidência. Qual Marinho? Paulo Marinho, o pai do Fralda. Fralda lá, que o imitador lá do Flow, do Igor 3K, que agora virou a Rede Globo dos podcasts. Aí o Paulo Marinho falava com o valor seguinte, ó. Eu conheci o Janones no evento de filiação de integrantes do MBL ao Podemos, isso em janeiro, por meio do meu filho, né, que nos apresentou. O Fralda fez a ponte entre o pai dele, tirou do colo do Dória, pra colocar, não sei saber ainda, né, o Fralda foi enganado. E essa turma que queria salvar o Brasil. Aí, também nesse inteirinho, nesse período, o Estadão soltou a nota falando que Paulo Marinho deixa PSDB e troca Dória por Janones. E essa nota trazia informações extras muito interessantes. Falava, né, que desfiliou do PSDB, tava lá agora no Janones, após isso é uma aliança com o Sérgio Moro, ó. Tava ali no meio de campo, né? Moro, Janones, é tudo igual, terceira via, prudente, sofisticado. O empresário recebeu a reportagem em uma sala da sua empresa de consultoria no bairro Jardim Paulista, em São Paulo. Ele recebeu o Estadão lá, localizada no mesmo prédio onde está o escritório do advogado Anderson Pomini, que é um dos encontros um ponto de encontro informal dos ex-governadores Márcio França e Geraldo Alckmin.
Será que foi o pai do Fralda que plugou o Janones na campanha do Lula através do Alckmin? Será que era o pai do Fralda também? Será que foi através do Alckmin que o MBL conheceu o pai do Fralda? Porque o MBL já conhecia o Alckmin, né? De longas datas. Até hoje se conversam, né? Mas eles fingem que não. Aí passa mais um mês, em abril. Janones circula entre empresariado de São Paulo com a ajuda de Paulo Marinho. Sim. Presidenciável do Avante, Janones tem se apresentado a empresários e investidores por Paulo Marinho. Imagina a reunião com os investidores, o que, é que ele vai fazer acontecer. Rapaz, Janones, com a lábia que tem, pronto, ele tava vendendo terreno em Marte, em Saturno. Marte é porco. À frente da pré-campanha do parlamentar desde o fim de março, Marinho se esforça para atrair siglas sem posição definida para o candidato. Aí aqui é uma... Tava pertinho da eleição começar. O cara falava, ó, pra finalizar, o Fraldão, André Marinho, também era do Lead Jovem, do Dória, né? Entrevista da Janones em seu talk show. Repare no início do vídeo a rasgação de seda e esta imagem resume tudo. No final de tudo, né, apenas uma via não te leva a Lula e ao PT. E essa via, eu indico a qualquer pessoa, é graças à terceira via, que hoje se maquiou, botou uma maquiagemzinha disfarçada para pedir união da direita. Vamos unir a direita! Com a turma do Janones. Aí em setembro, já na boquinha da eleição, sociais tem contado com o suporte de especialistas em mídias digitais que trabalham na campanha de Bolsonaro. É o legado da proximidade com o empresário Paulo Marinho, que foi coordenador da breve candidatura de Janones à presidência. E tem muita gente comentando aí sobre o celular do Bebiano. Será que foi o pai do Fralda que sugeriu pro Janones? Janones, cria aí a fake news do celular do Bebiano. Vai lá. Gente, o Paulo Marinho e o Bebiano é realmente assim, era amigo e irmão. O próprio Fralda, ele fala sobre isso, pô, como se fosse um tio pra mim. Eles falam isso abertamente. Pode olhar, sem aumentar nada. Será que... Quem foi que inventou isso? Será que foi o MBL? Aí, a gente chega do período eleitoral. O Lula, inclusive, ganhando apoio de um Kennedy, né? Sobrinho neto aí, o Conor Kennedy. A filha dele é namorada, né? A filha do Paulo Marinho é namorada. E o Paulo Marinho tava lá. Então, assim, no final do dia, você pega... Você olha a tal terceira via, você olha no final do dia a turma que estava junto em torno de um projeto de poder. Qual é esse projeto de poder? Tirar Bolsonaro da presidência. Só isso. E fortalecer a campanha do Lula. E agora o Brasil todo está sofrendo por causa das ações dessas belíssimas pessoas. Mas vamos lá. Vamos lá. Que foi só um iniciozinho. Agora a gente tem que voltar um pouco no tempo para mostrar algumas incoerências. Naquela nota que colocaram no tweet do Nicolas, o que é que ele dizia? Não, mas aqui deixa aberto, aqui não deixa entender, né, que talvez o MBL esteja apoiando, o MBL desembarcou da campanha, o MBL não apoiou o Janones, que nem candidato a presidente foi. Só que aí tem um problema. E a gente vai mostrar como a hipocrisia, ela fica escancarada. E como no final do dia, não é achismo. O MBL, o Moro, o Paulo Marinho, toda essa turma, eles não possuem nenhum compromisso com o Brasil. Eles possuem apenas um projeto de poder. E com base no que eu estou falando isso? Vamos ver as próprias postagens dessa turma. Olha que bacana. 30 de maio de 2018. Em 2018, o MBL já sabia um pouco da biografia do Janones. Janones foi membro do PT e da UNE. Depois foi para o PSC quando Dilma perdeu popularidade e concorreu pela prefeitura de Ituiutaba. Que é exatamente o caso, né, da rachadinha que o Paulo Capelli revelou lá no Metrópolis. Sendo apoiado pelo PT e pelo PCdoB e tendo um petista como seu vice. O MBL já sabia tudo isso em 2018 e aí o MBL ainda assim considerou apoiar o Janones? Desembarcou no finalzinho? Por quê? Porque vocês sequer reconsideraram fechar uma aliança com o Janones. Eu acho que o Renan Santos ele conta pra gente o motivo. A gente vai chegar lá. Aqui mais uma postagem. Também de 2018. Kataguiri.
Cuidado com aproveitadores e oportunistas. Tem muito por aí. Olha de quem as imagens. Janones? 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 Coligação com o PT e Partido Comunista. E o MBL da grifa, ó, militante petista. Então assim, como é que o MBL fala pra você ter cuidado com aproveitadores e oportunistas e eles se aliam ao Janones, tá? Eles não foram até o fim, mas eles chegaram a se aliar. Como? Se vocês mesmos falaram que era um oportunista, um aproveitador que tinha que tomar cuidado, porque o MBL, ele não tem compromisso com o Brasil. O MBL te joga no buraco, ele te empurra do precipício sem nem pensar. Se isso for necessário para tomar o poder, eles são iguais ao PT. O próprio Chico Linguiça, em 2019, o ato foi muito legal, mas o cenário preocupa. Soa como prenúncio de algo muito ruim. O momento é propício para jacobinos ainda mais irresponsáveis que aqueles já conhecidos. Gente tipo André Janones. Capaz de misturar Supremo com Previdência. Aguardem. Mas por que, Renan? Por que você mudou de opinião tão rápido? E aí, o oportunista, o petista, coligado com os comunistas, passou a ser aceitável. Porque ele tinha algo a oferecer. E assim como os petistas e a esquerda, que olha as pessoas como sendo úteis ou inúteis, parece que vocês pensam de uma forma muito similar. Aí o Renan começa a mostrar por quê, rapaz. Por que ele estava dando o braço a torcer. Aqui ele já vem, ó. Janones é o maior político em redes sociais do Brasil, quiçá do mundo. Renan começa a falar do engajamento de Janones em setembro de 2020. Como um bom oportunista, né? Ele fala, bom, o Janones é um oportunista, mas eu também posso ser oportunista, né? Eu posso ser mais esperto do que ele, eu posso surfar a onda do Janones. Queria se aproveitar do engajamento do Janones. O poder pelo poder. Era isso? Você vai apostar no MBL, ó. 1º de fevereiro de 2021. Está discussando agora André Janones. Talvez você nunca tenha ouvido falar nele, mas prestem atenção no engajamento dele. O engajamento. No Facebook, principalmente. Esse cara vai surpreender. Realmente. Surpreendeu. Negativamente. Se pode ajudar num projeto de poder, se alia. Essas são as pessoas que te dizem que vão ser oposição, que vão derrubar o Lula, etc. Tudo mais. Por isso que quando eu falo o seguinte, vocês se contentam simplesmente com o antipetismo? É isso que vocês querem pro Brasil? Apenas o antipetismo? Gente, ser antipetista é fácil. Até o MBL, que é amigo do Janones, antipetista. O Janones, que basicamente tocou a campanha digital do Lula. Mas o MBL é antipetista. Se fosse unir com qualquer antipetista para, olha, vamos derrotar o mal maior, até quando vocês vão ser enganados? Aí, o tempo passa, e aí naquele ano de 2021, não sei se vocês vão lembrar, é quando o Kataguiri, ele resolve se aliar de vez com a esquerda, bate foto com a Glaze, vai com impeachment para Bolsonaro, e o MBL organiza as manifestações do dia 12 de setembro contra Bolsonaro. Aí tá ali, o Janones, dia 8. Quem exige o afastamento do presidente é a Constituição. A mim resta cumpri-la. 12 de setembro fora Bolsonaro. Já tava promovendo a hashtag do MBL, o Janones. Aí o MBL chega, ó, bora Janones, dia 12, junto e misturado. Chico Linguiça já vai além, ó. Eu quero Janones e Kataguiri derrubando Bolsonaro. Se não for assim, tô fora. Então pede pra sair, viu? Pede pra sair, porque 2021 não derrubaram. A não ser que o plano realmente fosse de longo prazo. Então, talvez você tenha vencido, Renan. Parabéns, então. Vocês botaram o Lula no poder. Missão cumprida, né? Eu quero Janones liderando o Brasil profundo pelo 12 de setembro fora Bolsonaro. Vocês estão dispostos a se unir contra o mal maior? Olha a união aí contra o mal maior. Olha a união. Mas vamos lembrar um pouco dessa manifestação, né? O Janones chegou a postar,
pertinho, dia 3 de novo, vai ser o Facebook, confirmando minha participação nas manifestações do dia 12 de setembro. Olha a foto aí que o Chico Linguiça postou. Parece o Janones ali, né? Máscara. Ali, fora Bolsonaro. Enquanto o gado chora, a gente mobiliza. Amanhã vai ser top. Tá bom. Aí olha que engraçado. Tá lendo o Poder 360. Até a publicação deste texto, falaram na manifestação. O professor, né, Rock, tá aí, que atua na MBL, que agora eles plugaram lá no canal do Renato Cariani. Tico Santa Cruz, Kataguiri e o Janones. Teve papel de destaque na manifestação do dia 12. E aquela manifestação foi engraçada. Teve um fato que não pode ser esquecido. Que é esse daqui, ó. A história do pichuleco do Vem Pra Rua, do MBL e a briguinha entre eles. Por pichuleco de Lula, a organização quis expulsar o Vem Pra Rua da Paulista. O que é que a UOL nos conta? A UOL, a deputada estadual Isa Pena, disse que ela e o MBL tentaram negociar pela retirada do boneco. O MBL se uniu ao PSOL para pedir pro Vem Pra Rua, pelo amor de Deus, tire o pichuleco. O lulista não fica triste. Eita, esse é o Chico Linguiça. Abre aspas. Infelizmente, o Vem Pra Rua quebrou um acordo que existia neste ato. Todo mundo está baixando as bandeiras do MBL, do PDT, do PSOL. Era evidente que teria gente de esquerda, não fazia sentido quem me segue estar aqui e eu não estar, disse a deputada. Segundo o representante do Vem Pra Rua, Augusto Chiaveto, o movimento foi questionado por integrantes do MBL sobre o boneco inflável, mas não acatou o pedido. Abre aspas. A Adelaide do MBL pediu para nosso movimento se retratar sobre o porquê não iríamos tirar o boneco, sendo que se tratava de uma manifestação de frente ampla na parte deles, disse Chiaveto à reportagem. Aí você fala, mas será que isso realmente aconteceu? Será que não estão tentando falar mal do MBL? O MBL é tão bom, rapaz? É os amigos do Moro? Antipetistas? Vão derrubar o Lula, né? Tem que acertar com o Alckmin primeiro, né? Na época, as redes sociais comentaram sobre isso. Você vê ali, ó, 12 de setembro. Dirceuzinho Mirim do MBL, né? Tá puto que o Vem Pra Rua colocou um bonecão que ofendeu seu ídolo, o Lula. Alguém tinha alguma dúvida? Não tem mais. MBL é Lula. E vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse tweet tá até agora no ar. O MBL não tem relação alguma com isso. Nós não somos oposição ao Lula. Não somos. Não somos. Queremos apoio. Talvez o MBL já tivesse de papo com o Geraldo Alckmin, já sabia ali de bastidor quem ia ser o vice do Lula. Ao lado do trio elétrico do Vem Pra Rua, uma mensagem que resume as reivindicações deste domingo, nas caixas de som que paiseiros do Legião Urbana. E tava ali, ó, o pichuleco. E o Chico Linguiça fez essa postagem. A infantilidade do Vem Pra Rua com esse bonecão desnecessário pode levar uma construção inteira pro buraco. Qual construção, gente? A união do MBL, do Lula, do Janones, toda a frente ampla, Simone Tebet, Amoedo, né, os liberais. E agora essa turma se diz antipetista. Vocês lembram disso? Eu acho que a maioria não, né? Mas vamos continuar. Ainda nesse evento, Kataguiri falou com Cláudio Dantas, gerou notícia no antagonista, parceria com a esquerda é até a queda do Bolsonaro. Aí agora eles são antipetistas. Agora. E agora vem o projeto de poder mais uma vez. Tá entendendo como são as coisas? Essa é a turma que agora tá falando da união de direita. Essa turma quer que Bolsonaro acabe logo de vez pra fila poder andar, né? Que aí as pessoas, pô, sem Bolsonaro, a gente pode começar a pensar no candidato à presidência, aí quem é governador disputa a presidência, abre espaço pro governo, que aí já conta, ou então o senador vai, já abre espaço no Senado, e as escadinhas vai subindo, né? O pessoal tá com pressa. Pô, o cara tem... A política tradicional são degraus, né? O cara não já entra, sou governador, não, calma, deputado estadual, federal, então, Bolsonaro tá travando no meio de campo, a turma tá com pressa. Os liberais estão malucos. E essa manifestação que tava lá também, ó, a turma do Deltan, né? Deltan agora do Partido Novo. Nem Lula, nem Bolsonaro. Aos pés da sede da Fiesp, quem marca a presença é o Novo. Que tá aí agora. O verdadeiro partido de oposição. Depois que tira Bolsonaro, todo mundo é oposição. Mas vamos nos unir. Que tem um mal maior, né? O Lula.
Vamos unir, né? O mal maior. O que começa errado, gente, tá errado. Mas vamos lá. Como eu falei pra vocês. Como é que essas coisas se conectam? Bom, para entender como as coisas se conectam, vamos comentar primeiro rapidamente sobre essa questão, sobre as indicações do Lula. Já foram publicadas no Diário Oficial da União o nome do procurador Paulo Gonet para a PGR e o nome do ministro Flávio Dino para pleitear o cargo aí de ministro da Suprema Corte. E a UOL nos contou, né, na noite de ontem, Alcolumbre é o presidente da CCJ, e escolheram um aliado do governo para relatar a sabatina do Dino no dia 13 de dezembro. Ele é um aliado que o inimigo, né? Pô, é bom. Daquele jeito. Lembrando que nada disso daqui aconteceria se não fosse graças, né, a toda essa turma. Aí, mais uma vez, para minha surpresa, e a gente comentou do Demétrio Magnoli, acho que anteontem, eu falei, gente, não, uma voz aqui, acho que foi sábado, que foi quando teve lá a confusão da PEC, etc, tudo mais, e a Globo News toda tava passando o pano e defendendo um lado, o Demétrio Magnoli foi uma voz única. Lembro que eu cheguei da Play, a gente falou, acho que foi no vídeo de sábado que a gente comentou sobre isso. Bem, o Demétrio Magnoli mais uma vez diverge dos seus colegas em dois momentos. Aqui é a fala dele, depois eu vou mostrar o bate-boca com o Gerson Camarote. Em sua fala, o Magnoli fala assim, ó, a indicação de Lula foi indicação baseada na lealdade política. Ele indicou um aliado, né, leal, como tinha feito com o anterior. Com isso, mais uma vez, ele violou uma promessa de campanha explícita que era indicar pessoas de notório saber e não indicar amigos e aliados. Aí diz lá, né? O cara não é notório saber jurídico. E aí teve um bate-boca dele com o Gerson Camarote. Vamos ouvir aqui, né? O pessoal achou o vídeo, postaram nas redes sociais. E vamos ouvir juntos. Eu esqueci de baixar, mas eu acho fácil aqui. Eu baixei, mas não mandei meu celular. Mas eu acho fácil. Já tô aqui. Aqui. Vamos lá. Consideração que ele não leva cargo como ministro da Justiça, cargo como integrante na Comissão de Constituição e Justiça. Lógico que é, Demétrio. Cargo não é notório saber, que é. Lógico que é. Indicação política. Demétrio, e você não indicar, desculpe, você desconsiderar com todo o seu olhar assim, alegre, desconsiderar. Não, alegre não, Camarote. Você está fazendo rindo, você está rindo. Eu estou discordando de você. Tá, mas você está rindo. Você dizer não, que mas você olha aí, você está confirmando. Termina aí, Demétrio, pra gente. Olha só, eu só preciso organizar aqui para que a gente possa ouvir. Termina aí. Só um segundinho, porque você falou, Demétrio. E agora eu quero ouvir o Camarote. Por favor, Camarote, pode ficar à vontade. Não, você reconhece o que eu estava falando. Você está achando engraçado. Você fica com um olhar irônico. É chato isso, Demétrio. Não, é chato isso. Você dizer que um cargo de indicação fala, política Demétrio, é notório fala, saber. Demétrio. Você não quer me ouvir? Fala, então. Vai. Veja, Camarote, um cargo de indicação política é um cargo de indicação política. Notório saber é outra coisa. Um cargo de indicação política se dá por lealdade política, por alinhamento político, se dá pelo fato de se compartilhar uma certa visão política. E não há nenhum preconceito meu contra uma indicação política. Eu estou apenas distinguindo o notório saber do fato de que Flávio Dino faz parte de uma coalizão partidária junto com Lula. Ô, Demétrio, agora posso falar agora? Deixa eu só ouvir o Camarote agora para a gente seguir também. Posso falar? Diga lá, Camarote. Obrigado. Demétrio, você está desconsiderando algo fundamental. Ele implementou um Conselho Nacional de Justiça através do que você desconsidera do mestrado dele. Mas tudo bem, você está desconsiderando alguém que foi o primeiro da prova de um dos concursos ou o concurso da área jurídica mais difícil, que é a Justiça Federal. Então, se você quer, de fato, desconsiderar e todo o trabalho dele, toda a vivência dele como juiz federal, como integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, como ministro da Justiça, você quer desconsiderar.
Mas assim, ele tem notório saber, sim. Não é você que está falando, não é você que vai falar. Você tem ministros da Suprema Corte avaliando isso, Demétrio. Me desculpe, se você não consegue... Deixa eu falar, Demétrio, deixa eu falar um pouquinho só, Demétrio. Você tem ministros da Suprema Corte que estão falando isso. Agora, se você tem a primazia de saber o que é, o que não é o saber jurídico, você pode ter a questão acadêmica não é a única. Você pode ter notório saber em várias questões, independente. Você tem, inclusive, doutor honoris causa, que muitas vezes não passou por uma academia e é especialista numa área. Então, me desculpe, Demétrio, você está indo da sua visão, respeito, você é sua opinião. Camarote, eu acho que assim, o Demétrio... É sua opinião. É sua opinião. É todo mundo tem opinião. Vocês ficam de qual lado aí? Gerson Camarote ou do Demetrio Magnoli? Que aqui é indicação política, né? Que não tem a ver com notório saber. Quem será que tá certo? Pelo que eu ouvi o Magnoli falando, eu não acho que ele tá negando um possível saber jurídico. O que eu acho que ele está destacando é o seguinte: a decisão não foi tomada com base no saber jurídico. A decisão foi tomada com base na escolha política. É isso que ele está falando. Porque entra naquela questão do... A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Eu acho que esse é o ponto que o Magnoli está levantando e está bem óbvio. Mas a Globo News... Parece que o Magnoli não entendeu como é que funciona a Globo News, né? Mas quem somos nós para jogar esses iluminados? A Daniela Lima vem na mesma linha do Camarote, com a narrativa oficial do... né? A narrativa oficial da Globo. A provável indicação do ministro Flávio Dino para a corte sinaliza que, primeiro, Lula tem memória, ou seja, valoriza quem esteve ao lado dele no período da prisão. Não parece muito notório saber, né? Mas é uma parte, tá? 2. O presidente escuta a corte e indica Dino como sinal de prestígio à corte, apesar de confusão de aliados. Pode ser uma recomendação de pessoas do judiciário. Talvez tenha alguma ligação com o notório saber, mas não é aquela coisa, né? 3. Manda recado para a própria esquerda, para a ala intriguenta, com o intuito de dizer que existe um adversário que está em um campo diferente e não no governo. O Daniel Lima não está muito preocupado também com o notório saber político, né? Está mais preocupado em... não sei, né? Fazer e torcer. Estava muito feliz. Estava muito feliz com tudo que estava acontecendo. A Eliane Cantanhede, que segue a mesma linha, postou a nota ontem, né? Falando lá que os ministros ganharam no grito com o Dino, né? Ganharam no grito e com o Dino a corte fica ainda mais estridente. Ela conta um pouco desse bastidor falando o seguinte: o negócio que demorou muito foi fechado no jantar do Dilma, né, com os ministros. Eu até comentei com vocês isso ontem. Falei, pessoal, tinha saído uma nota aí na Veja, dia 25. Falei isso no vídeo ontem. E aí falava lá, pô, no jantar, o judiciário tinha fechado, claro, que preferiu o Dino do que o Messias. Enfim, digamos que a crise entre Supremo e Planalto acabou sendo útil para os ministros, que ganharam no grito as vagas para o Supremo, né, e do Gonê para a PGR. Lula não quer brigar com o Supremo, ainda mais depois de mensagens iradas contra o voto do líder do governo na PEC, limitando decisões monocráticas na corte. O melhor a fazer era calar os dois, e calou pelo menos por hora. Esses são os bastidores que Eliane Cantanhede tem para nos contar. Aí, nesse meio tempo, né, a turma da direita totalmente contra. Até o Valdemar já veio a público falar, o PL vai fazer oposição. A maneira está toda contra, não vi ninguém se colocando a favor. E as pessoas pontuaram diversos motivos pelos quais eles não concordam com a indicação do Dino para o Supremo. A turma da direita apontou muita coisa. Você já deve ter né, as suas opiniões. Acho que grande parte das pessoas no Brasil de direita que acompanham política deve ter assim, alguma coisa de, pô, não gosto desse cara por causa disso. Todo mundo acho que tem algum motivo. E aí, eu fui dar uma olhada, né, em outras alas.
outras alas do Brasil, etc, tudo mais. Aí eu fui olhar assim, já meio que de propósito, neste grupo. Transparência Internacional, né? E por quê? Porque é uma ONG, ou um think tank, né? Uma entidade aí do terceiro setor, do âmbito do judiciário. É uma entidade que tem voz na hora de falar sobre as questões do mundo do poder jurídico, né? Aí eu falei, não, vamos ver o que eles estão comentando. Vamos ver aí se eles estão preocupados, se eles não estão preocupados, se eles acharam que a boa nomeação não é. E eles até criticaram. Mas enquanto as pessoas da direita levaram questões em relação ao passado, ao 8 de janeiro, ao posicionamento político, possíveis problemas, a turma da Transparência Internacional fala o seguinte: a diversidade que subiu a rampa com Lula bateu com a cara na porta. Aí fala que nas duas indicações a representatividade não foi sequer convidada. Então, assim, uma ONG, um think tank, o mundo jurídico está preocupado com a diversidade. A letra S da agenda SG. Só que eles fizeram outra postagem. A outra, não é possível que eles foram chorar. Não foi mais identitarismo, né? Não. A outra postagem foi quase igual. A diversidade subiu a rampa, mas deu com a cara na porta. E por que eu fiz questão de trazer a questão da transparência internacional? Só porque é um think tank com a ONG, do terceiro setor, do meio jurídico? Não só por isso. É por causa dos seus financiadores? Não só por isso. Aqui só para mostrar, né? Entre os financiadores da Transparência Internacional você tem a Open Society, a Fundação Ford, Gordon M. Betty Moore Foundation, WWF, tem a Luminate, né? Luminate do Omidyar, Fundação Ford dispensa apresentações, Open Society também, WWF também, e a Gordon M. Betty Moore é a ONG que financia as grandes ONGs ambientalistas, como a própria WWF. Fora várias outras, como a Embaixada Real da Noruega no Brasil. Vai vendo. Então, faz sentido, né? A Transparência Internacional está tão preocupada com a agenda woke, a agenda identitária. Mas não é só por causa disso que eu quis trazer esse grupo. A Transparência Internacional é, até hoje, unha e carne com Deltinha e também com Moro. Deltinha e diretor de ONG combinavam notas públicas com teses lavajatistas. Essa nota é muito maior do que isso, mas a manchete já te dá um vislumbre do que você vai encontrar. Aí tem as trocas de mensagens que foram feitas na época, etc. Tava lá, ó. Enquanto discutiam a formação de um fundo para a Lava Jato administrar, entre outras receitas, o dinheiro pago pelas empresas atingidas pela autodenominada força-tarefa em acordo de leniência, Deltinha e Bruno Brandão, diretor da Transparência Internacional, também faziam uma dobradinha para trocar impressões e revisar notas da TI do Ministério Público para ecoar as teses lavajatistas ou manifestar apoio recíproco. A ONG usava, era o braço de comunicação para externar, né, o grito do Deltinha. E aí, quero relembrar também algumas coisas do passado que eu acho que são muito importantes. Em janeiro de 2020, ou seja, tinha acabado o primeiro ano do governo Bolsonaro. Tinha acabado, gente, o primeiro ano do governo Bolsonaro. As coisas estavam andando. O Deltan não. O desmonte no combate à corrupção começou. E o resultado se reflete na pior posição do Brasil na série histórica do Índice de Percepção da Corrupção, divulgado hoje pela Transparência Internacional. Gente, isso daqui faz algum sentido para vocês? Olhando todo o retrospecto do Brasil. Sim. Vocês conhecem muito bem o Brasil, vocês lembram que foi a era PT. Vocês querem me falar que o primeiro ano do governo Bolsonaro reflete a pior posição da história do Brasil? Ou será que a Transparência Internacional já estava fazendo lobby para ecoar o discurso lavajatista, que, como se sabe hoje, tinha um interesse político eleitoreiro para desgastar o governo Bolsonaro? Lembrando que isso daqui foi antes do Moro pedir para sair. Será que isso aqui foi aleatório?
Em 25 de janeiro de 2022, o Deltinha fala ali, ó, a Transparência Internacional é clara sobre o motivo do fracasso do Brasil. O país sofreu retrocessos no arcabouço legal institucional anticorrupção do país por força de ações do governo federal. Então, assim, o Brasil deu errado por culpa de Bolsonaro. E o Deltan agora, que tá falando, né? Vamos unir a direita no Partido Novo. Nem Lula, nem Bolsonaro. Vocês não acham que tem algo estranho acontecendo? Aí, pra quem tá se perguntando, e essa nomeação aí? Será que a turma da direita vai conseguir barrar? Se eu tivesse que apostar dinheiro, e eu não gosto de perder dinheiro, eu diria pra você o seguinte, pessoal. Vai passar e vai passar fácil. É fácil. A Folha já tá falando ali, ó. Senadores veem resistência, mas minimizam o risco de rejeição. Resistência, mas... Pelo amor de Deus. Tu acha que o Senado do Pacheco vai barrar? É de brincadeira, né, gente? Parlamentares afastam possibilidade de derrota, a exemplo do que ocorreu na DPU. Toma, não vai. Mas zero. Gente, olha só. Não é... Olha o que a Eliane Cantanhede e a Daniela Lima falaram. Não foi uma decisão puramente do Lula. É uma decisão que também agrada ao Poder Judiciário. Vocês acham que os senadores vão votar contra? Vocês realmente acham? Vocês realmente acham? E aí, pra você que tá triste, continuar triste ainda, me perdoe. Quando eu tava passando nas redes sociais, vi essa postagem. E esse perfil, muitas vezes já me criticou bastante, mas não ligo muito pra isso. Acho que a informação e alguns levantamentos, independente de quem diga, sempre são importantes. Mas tá ali, ele fala o seguinte, ele traz uma nota, que é de 1º de maio de 2020, que ele aponta o seguinte, ó, nota do G1. Moro diz que apresentará provas de tentativas de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Em entrevista à revista Veja, ex-ministro também afirmou que o procurador-geral tentou intimidá-lo ao colocá-lo como investigado em inquérito sobre acusações contra o presidente. O que foi aconteceu na época? O Aras falou, ó, você também está sendo investigado, porque pode ser denunciação caluniosa. Só isso. Se você não provar o seu ponto, é denunciação caluniosa. Isso não tem perseguição, é só o normal, é só o praxe. Isso é de praxe. Mas o importante é a narrativa, né? E toda a imprensa o apoiou, porque o objetivo era derrubar Bolsonaro. E tem muita gente que às vezes fala o seguinte, não, mas Moro errou. Moro se deixou levar pelo ego. Moro é um cara meio inocente pras coisas. Ô, gente, não... Tá na hora de amadurecer um pouco, né? Algumas percepções. E aí o Rabbit, ele fala assim, ó. Se Moro não tivesse inventado aquela história da reunião ministerial, rapaz, o Moro ia estar no Supremo ou teria ficado até o fim com o ministro da Justiça. Mas o seu ego falou mais alto. Por conta dessa história também, o judiciário julgou imparcial. E agora teremos que engolir o Dino. Não existe ninguém durante 4 anos de governo Bolsonaro que prejudicou tanto o Brasil e o governo Bolsonaro do que o Sérgio Moro. Pessoal, antes do Sérgio Moro sair, a relação com o judiciário ainda não estava do jeito que vocês estão vendo hoje. Foi a partir da saída do Moro, que tem aquela escalada, a partir da questão da nomeação do Ramagem, que aí começa a ter decisões, né, contra o executivo tomar uma decisão, não, vai sustar isso daí. Começou com o Ramagem. Exatamente com as denúncias do Moro. E aí depois, aquele ares de crime que a imprensa dava, nossa, vai falar da reunião ministerial, agora vai ter isso, vai ter aquilo outro. Aí começa a revelar uma coisa, começa a revelar outra. E no final do dia, tinha nada na reunião ministerial. Mas olha o desgaste que causou. Depois o Moro falou que tinha um gabinete do ódio, depois o Moro falou isso, depois o Moro falou que tinha fake news, e foi falando. E no final do dia tinha o quê? Nada. E vocês acham que o Moro falou isso porque ele é inocente? Porque ele não sabia de nada? O Moro errou? Será que foi apenas um erro do Moro? Vamos dar uma olhada, né? A gente começa ali no segundo tema falando de projeto de poder. O próprio Poder 360 fala do MBL, do Moro e um projeto de poder. E olha que engraçado. O mesmo Demétrio Magnoli, sempre com algumas opiniões polêmicas,
Olha de quando é esta nota. 20 de abril de 2019. Gente, nesse momento, não tinha vaza-jato. Não tinha nada, pessoal. Nesse momento tava tudo de boa. Nesse momento tava tudo de boa. E o Demetrio Magnoli, ele crava em 20 de abril de 2019, ele crava que o governo Bolsonaro é só uma escala técnica na rota do Partido dos Procuradores. O voo, né? Aí ele fala lá, né? Fala do Janot, ele fala uma coisa, fala do que estava acontecendo. Aí lá para frente ele fala o seguinte, ó. Hoje, o projeto de poder tem seu próprio candidato presidencial, que atende pelo nome de Sérgio Moro e o seu veículo oficioso de mídia, né? Que fala que ele até critica. Nessa nota, o Demetrio Magnoli, ele está criticando a abertura do inquérito das fake news. Ele está criticando. E nesse pedaço ele fala, ó, que é o site censurado pelo ato ilegal da corte. Ele critica. Qual é o veículo oficioso? Antagonista Cruzoé. É ou não é o veículo oficioso do Moro? Sempre foi. No dossiê de anteontem, que eu acho. Não, acho que foi 2 dias atrás. Acho que foi anteontem mesmo, né? Ou foi anteontem, sei lá. Ou foi anteontem, ou foi 3 dias atrás. E eu relembro pra vocês que a gente fala, né, dos blogs petistas, do que tá acontecendo, trago o contexto, falo do Juscelino mostrando como o PT e os antipetistas são muito similares. E aí eu mostro pra vocês as críticas genéricas que os jornalistas fazem ao bolsonarismo e mostro o que realmente a esquerda fez. E como são coisas totalmente assim discrepantes, muito pior a esquerda. Mostrei as acusações que o antagonista fez, dos anúncios, os 1.447, sendo que o antagonista teve 10 vezes mais, né, anúncios. Eles tentando criar um crime onde não tinha, com apoio... Não, vocês... Tava lá. Quem não viu, vídeo. O nome é Dossiê Truculência. Esse é o nome do vídeo. Dossiê Truculência. Olha como faz sentido. O veículo oficioso foi ou não foi utilizado para desestabilizar o governo Bolsonaro? Bolsonaro flerta alegremente com a engrenagem sem se dar conta que seu governo é apenas uma escala técnica na rota imaginada pelo Partido dos Procuradores. Demetrio Magnoli estava tentando alertar Bolsonaro. Tava certo. Moro e Deltan candidatos. Mas tem mais. Assim que Moro saiu do governo, a edição seguinte da revista Cruzoé, o seu veículo oficioso, nasce um candidato. Tava ou não tava certo? E o Moro foi candidato. A gente não começa falando sobre isso, para de poder? Nasce o candidato. Dias depois, 3 de julho, ainda de 2020, olha o Deltinha. Governo e aliados agem contra Lava Jato. Para quê? Para enfraquecer Moro em 2022. Deltan já estava... O Moro é candidato em 22, diz Deltan Dallagnol. Então, nunca foi um erro, nunca foi inocência. Gente, sempre houve um plano muito bonitinho, muito bem arquitetado. E Bolsonaro segue sendo um empecilho para todas essas pessoas. É por isso que eles pedem união. Temos que nos unir para derrotar o mal maior. Quando eles chegarem no poder, eles vão atrás de vocês. Cada um de vocês. Para ter certeza. Aí tem outro fato também engraçado. Não dá para esquecer. Isso aqui tem muita gente que sequer sabe que isso aconteceu. No depoimento para a Polícia Federal, o Moro comentou diversas coisas, não só a confusão, mas ele comentou sobre se Bolsonaro interferiu ou não na PF e tudo mais, e ele lembra o caso da Ilona Zabor. O seu veículo oficioso, né? Na época soltou essa nota. Moro diz que relutou em revogar a nomeação de Ilona Zabor. Ele não queria revogar. Apesar de dizer que Bolsonaro não pressionava por trocas em outros cargos dentro do Ministério da Justiça, além da PF, Moro lembrou que apenas uma vez o presidente pediu a revogação. A Ilona Zabor. Dirigente do Instituto Igarapé, ONG Pro Desarmamento. Olha só, né? Olha que Moro queria botar pra dentro.
Ela foi escolhida por Moro no início do ano passado, no início de 2019, para entregar ao Conselho Nacional de Política Criminal, órgão consultivo da pasta. A indicação foi bombardeada nas redes sociais por bolsonaristas. O declarante Moro, após relutar, concordou em aceitar a solicitação. Ele brigou para manter. Vocês não lembram quem é Ilona Zabó? É aquela ali, ó. Que tá do lado de quem na primeira foto? Santos Cruz. O Santos Cruz estava ou não estava no evento do MBL de janeiro, que o Janone estava com Paulo Marinho, que no final do dia todo mundo apoiou o Lula? Tava ou não tava? Será que é inocência? Será que é coincidência? Será que eles não sabiam de nada? Ou será que tem um projeto de poder muito bem arquitetado para você reconstruir o Teatro das Tesouras? E abaixo, a Ilona Zabó, abraçada. Aquele senhorzinho ali, tem uma foto maior. Abraçado, esse senhorzinho é o Jorginho, vocês conhecem, o Jorge Soros. Ao lado é o Alexander, o filho dele, que agora assumiu o Império Soros. E ali, no cantinho, né, boca mole, Fernando Henrique Cardoso, jantar na casa dele. E ali embaixo, ó, olha, melhor do que o Moro e a Ilona Zabó junto, é o plano de fundo, né? Fórum Econômico Mundial. A turma do Klaus, o comedor de insetos. E Moro relutou pra demitir a Ilona Zabó. Ele não queria? Tem que deixar? Tu já imaginou o que ele ia fazer? Sabe onde ela tá hoje? Assessorando o Guterres, secretário-geral da ONU. Imagina você vê as políticas públicas e fala, meu Deus, mas essa política pública não me representa? Não, isso está muito errado. Por que será, né? Por que será? Mas tem gente que acha que foi algo aleatório. E aqui, quase chegando no fim, gente, todo esse material, eu copiei e colei de vídeos antigos. Eu só mudei, às vezes, só a manchete para deixar bonitinha, né? Pra ir pro Atlas. Eu falei, não, agora que tem um Atlas, tentar registrar também algumas histórias do Brasil para ninguém nunca mais esquecer. E aí, resgatando nos vídeos antigos, eu achei esse tweet aqui do Paulo Figueiredo, que até hoje eu acho que esse questionamento que ele diz não foi... As pessoas sequer entenderam. Olha o que ele dizia. 4 de novembro de 2021. Existiram 2 Moros e 2 Deltans da Dallagnol, ou será que você não conseguia vê-los porque o resultado das suas ações parecia conveniente naquele momento? Será que o Moro e o Deltan não sempre foram 2 descaradinhos, mas porque naquele momento, né, vai prender o Lula, aí você não prestava atenção no que estava acontecendo, no que estava por trás das ações, porque as matérias estavam aí? Sinceramente, o que é mais provável? Está na hora de muita gente fazer o meia-culpa e reavaliar a Lava Jato. Isso não significa que a Lava Jato foi ruim, isso não significa que a Lava Jato foi boa, que foi péssima, que foi ótima. A vida não pode ser 8 ou 80. Não é 8 ou 80 as coisas. O combate à corrupção é muito importante. Mostrar o roubo que aconteceu é muito importante. Mas isso não apaga, né? Tem que tomar cuidado, não podemos melindrar o apoio do FHC. Frase clássica, né? Se você não sabe quem disse isso, meu Deus do céu. Melindrar o apoio do FHC. Você não sabe isso? Não me diga que você não sabe disso. A história do depoimento forjado, não me diz que você não sabe essa história. Eu nem vou puxar lá atrás, né? De alicate e tudo mais, que isso daí já tá muito, muito, muito longe. No caso do Fanto, outras coisas, isso aí está lá atrás. Nem vou puxar, né? A gente vai só por coisa. Dá uma olhadinha informal. Lembra dessa? Nossa, olhadinha informal foi pesada. Quando assume, né? As pessoas que o Moro leva para trabalhar no governo, todas que trabalhavam com ele desde a época do Banestado. Você lembra desse caso? Lembra do Farol da Colina? Lembra das denúncias do Gerson Machado? Talvez não, né? São histórias que o brasileiro deveria saber para entender o estado de coisa atual. Aí eu volto com a mesma imagem e encerrei o vídeo, né, o dossiê truculência. Vocês entendem qual é o meu grande problema quando eu vejo foto como essa? 3 senadores do PL, astronauta, Magno Malta e o descarado do Portinho, junto com o descarado do Moro, o descarado do Deltan e o Girão. A União de Direita. Ainda mais que é o evento do Girão para se lançar pré-candidato a prefeito em Fortaleza, sendo que o PL tem um candidato em Fortaleza, já confirmado por Bolsonaro, que é o André Fernandes. Vamos unir a direita?
Será que as pessoas realmente vão esquecer tudo que aconteceu ou se recusar a avaliar um pouco do passado? O que começa errado, gente, termina errado. O que a gente tá... Olha só, o que está acontecendo hoje, pessoal, não adianta se desesperar, porque já aconteceu. Já aconteceu. O Lula tá aí. O Lula já fez a indicação. É triste falar para vocês, mas vai ser muito difícil. Para não falar, eu não diria impossível, que no Brasil nada é impossível. Mas vai ser extremamente difícil, extremamente improvável a nomeação do Dino não passar. Ou a direita, ela faz uma autocrítica, entende? E começa a pensar num projeto de país, qual país a direita quer, ou vai ficar nisso daí o tempo todo. A união em torno para derrubar um mal maior. Só que se a direita ela tem um projeto, ela sabe onde ela quer chegar, quais são os seus valores, tem pessoas que não vão conseguir se conectar, porque os valores são muito diferentes. Eles defendem coisas que eu acho que não se encaixa na pauta, principalmente da maioria dos conservadores. Eu vejo assim que muita gente ainda não entendeu. Não entendeu. É tipo, sei lá, 2014, beleza, a internet nem tava como é hoje, mal se conhecia as coisas, né? Eu achava que o Aécio podia fazer algum tipo de frente à Dilma. Eu acho que hoje vocês devem ter dentro de vocês que se o Aécio tivesse ganhado, tava tão ruim quanto. Nada teria melhorado. Nada. Aécio e a Dilma, isso é a mesma coisa. Não ia melhorar em nada. A gente teve a chance em 2018. Elegemos Bolsonaro. A gente teve a possibilidade gigantesca de reelegê-lo. E onde é que estava essa turma toda? Onde é que estava essa turma toda? Então, assim, muito do que aconteceu, do desgaste, não foi erro. Não foi erro. Não foi inocência. Foi tudo proposital. Tudo proposital. Então, se hoje estamos nesse cenário, se hoje estamos aí, é a mesma turma de sempre. É a turma que é amiga do Janones. É a turma que se alia ao Janones, mesmo chamando o Janones em 2018 de oportunista. Mesmo sabendo em 2018 que o Janones era um militante petista, que fazia coligações com o PCdoB. Mas o seu projeto próprio de poder está acima do Brasil. Por isso que as coisas não dão certo. Enfim, reflitam. Nada que acontece é aleatório. A gente não estaria, no dia de hoje, sem a ação dessas mais diversas pessoas. E aqui é só um pedaço. Não foi só isso aqui que aconteceu, tem muito mais coisa. Outras pessoas também, outros grupos que ajudaram e muito para a situação que o Brasil está vivendo. E para melhorar, mas vai dar muito trabalho, muito trabalho. Mas quanto mais cedo começar a entender, ver as prioridades, pô, aqui, aquilo, outro. E só para encerrar mesmo agora. Eu vou mandar o vídeo lá no Telegram, tudo que eu sempre falo. O pessoal falou, pô, tem que ter prioridade agora. Prioridade máxima é essa questão do Dino. Beleza, mas assim, ó, pode botar na prioridade máxima, mas não sejam monotemáticos. Por quê? Na Câmara, o Lira tá lá com a frente verde, né, a agenda verde que ele quer aprovar a todo custo, por exemplo, o mercado de carbono. Então, assim, bote 90% das forças para barrar o Dino, mas lembra que tem outros projetos que vão prejudicar o Brasil que também estão sendo colocados em pauta. E os deputados, principalmente, eles podem fazer alguma coisa, se movimentar, mas quem realmente vai decidir o que está acontecendo é o Senado. Então, pelo menos dá uma divisãozinha. Deputados, sei que vocês estão empolgados daí, tem que realmente trabalhar, né, esgaçar as mangas, cai para dentro, mas não se esqueçam também da agenda que está rolando na Câmara. E uma agenda que é, assim, a joia da coroa da agenda de controle do Lula. Os mecanismos que o Lula quer utilizar para impor o controle, um controle autoritário na sociedade. Então tem que também dar uma olhada nisso, os deputados. Porque vai ser no Senado, as sabatinas são no Senado. Façam campanha, falem com a população, né? É importante a pressão, mas, deputados, pelo amor de Deus, olhem também as agendas da Câmara. E é isso. Acho que acabou hoje, né? Não sei se dá para votar, mas se der para votar, volta. A última vez, ela botou 2 vezes, na verdade, que já votou uma, que ela não é best.
Me ajuda a derrotar Sandra Nemberg e o cara, outro petista lá. Primeiro link da descrição. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um Pedro na descrição. Tem o Atlas Brasileiro, Kimpen.com/br, onde histórias como essa e várias outras coisas, o que realmente aconteceu com notícia organizada desde janeiro até hoje, tá tudo lá bonitinho. Você pode pegar CV, você pode imprimir, dar pro amigo, falar, cara, acorda, olha o que está acontecendo, você procura lá um mês, tem muita notícia interessante, ou você pega, sei lá, você sabe que seu amigo só gosta de economia. Você vai lá no mês de janeiro, imprime a economia de janeiro, fevereiro, março, abril, fala aqui, ó, o que aconteceu de janeiro a outubro, só no âmbito econômico. Separado por tema, subtema e cronológica. Veja o caos que Lula transformou o Brasil. Kimpen.com/br. Compartilhe o vídeo, volta amanhã e deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!